Tancredo Neves foi um importante político brasileiro que consolidou sua trajetória política durante a Quarta República. Advogado, ele atuou como deputado e chegou a ser nomeado primeiro-ministro. Durante a ditadura militar, atuou na oposição política e conseguiu ser eleito senador e governador de Minas Gerais. Foi um dos principais nomes que apoiou a redemocratização do Brasil. Participou das diretas já, mas com a derrota da emenda, lançou-se a disputa pelo colégio eleitoral. Em 1985 foi eleito presidente do Brasil, mas problemas de saúde levaram-no à morte e fizeram com que o seu vice, José Sarney, fosse empossado. Infelizmente, os planos de seu novo regime democrata não conseguiram ser executados como se esperava. Tancredo Neves viria a falecer antes mesmo de vestir a faixa presidencial, sendo internado um dia antes de sua posse. Desse modo, grandes rumores sobre o seu falecimento se espalharam pelo país. A causa da morte viria a ser uma doença que foi escondida da população, tendo seu tratamento adiado, deixando em segredo a sua saúde fragilizada para que nenhum militar pudesse usar o fato contra ele. Mas poucos acreditaram nessa história. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like, vem comigo que no caminho eu te explico. Um dos personagens mais importantes da política e da história no século XX. Ele esteve presente em momentos marcantes dos governos de Getúlio Vargas e João Goulart. Tancredo fez oposição aos militares durante a ditadura militar e foi um dos políticos mais engajados com o processo de redemocratização do Brasil. Foi também o protagonista de um dos episódios mais insólitos da nossa história. Eleito presidente do Brasil em 1985, passou mal um dia antes de sua posse, precisando ser internado e operado. Faleceu, vítima das complicações de seu problema de saúde, e a presidência foi assumida pelo vice José Sarney. Tancredo nasceu em São João del Rei, cidade do interior de Minas Gerais muito conhecida pelo estilo colonial, em 4 de março de 1910. Seu pai chamava-se Francisco de Paula Neves e sua mãe Antonina de Almeida Neves. Teve ao todo 11 irmãos e na sua infância teve boas condições, pois seu pai possuía algumas propriedades na cidade, além de um comércio. Estudou em 2 colégios locais e quando terminou seu ensino básico em 1927, procurou ingressar em alguma universidade para conquistar melhores oportunidades na vida. Na graduação, Tancredo foi obrigado a trabalhar para manter seus estudos, porque sua família não tinha a mesma condição financeira desde que seu pai havia falecido em 1922. Tentou ingressar nas carreiras de engenheiro, marinheiro e médico, mas fracassou ou desistiu dessas opções de carreira e acabou ingressando na área do direito, quando se viu sem opções. A faculdade de Direitos ficava em Belo Horizonte, forçando Tancredo a mudar-se para a capital de Minas Gerais. Lá ele trabalhou em diversos ofícios para poder sobreviver até a conclusão do seu curso em 1932. Os biógrafos de Tancredo contam que ele tinha um interesse por política já demonstrado durante a sua juventude. O primeiro grande evento em que Tancredo manifestou suas posições políticas foi na Revolução de 1930. Ele apoiou o levante militar que resultou na deposição de Washington Luiz e levou Getúlio Vargas à presidência. A partir de 1932, além de ter iniciado sua carreira de advogado, Tancredo também foi preso pela primeira vez, justamente por participar de um evento de apoio aos paulistas que participavam da Revolução Constitucionalista de 1932. No ano seguinte, Tancredo filiou-se a um partido político de pequena expressão e iniciou oficialmente o seu envolvimento com a política.
Em 1935, Tancredo Neves concorreu ao cargo de vereador em São João del Rei e foi eleito como o candidato mais votado. Assumiu o posto e tornou-se o presidente da Câmara de sua cidade. Essa experiência política de Tancredo durou pouco, porque em novembro de 1937, o golpe do Estado Novo implantou uma ditadura e colocou fim na atuação do legislativo em todo o país. Com isso, Tancredo retomou a sua carreira de advogado e seguiu nela até meados da década de 1940. A partir do final daquela década, Tancredo Neves retomou a vida política, porque o sistema democrático foi reconstruído no país, período conhecido como Quarta República, e Tancredo Neves teve papéis importantes na política brasileira. Isso porque ele fazia parte da política mineira, uma das mais importantes da época. No segundo governo de Getúlio Vargas, Tancredo recebeu um convite do presidente para assumir o Ministério da Justiça em um dos momentos mais críticos da nossa história política. Tancredo Neves recebeu o papel de tentar frear a onda golpista que estava presente na política brasileira. Teve que lidar com os efeitos da crise causada pelo atentado da Rua Toneleiro em agosto de 1954. Além disso, Tancredo foi eleito em diferentes momentos durante a Quarta República para os cargos de deputado estadual e federal. Atuou diretamente para garantir a vitória de Juscelino Kubitschek na eleição presidencial de 1955, mas não ocupou nenhum cargo político durante esse governo. No decorrer de todo esse período, Tancredo esteve filiado ao PSD, o Partido Social Democrático. Durante a tentativa de golpe com as iniciativas para impedir a posse de João Goulart, também chamado de Jango, como presidente, Tancredo Neves interveio com a solução que resolveu essa crise. A sugestão de o Brasil aderir ao parlamentarismo foi adotada, e isso garantiu a posse de Jango em 7 de setembro de 1961. Tancredo Neves foi escolhido como primeiro-ministro do Brasil e ocupou o posto por 10 meses, mas renunciou pelas dificuldades do cargo. Ele candidatou-se a deputado federal e foi eleito em 1962. O golpe militar de 1964 interrompeu a democracia no Brasil e impôs um regime que se estendeu durante 21 anos. Tancredo posicionou-se contra o golpe e teve coragem de não ratificar a eleição que transformou Humberto Castelo Branco no primeiro presidente militar desse período. Ele absteve-se de votar no candidato militar. Pessoas próximas de Tancredo, como Juscelino Kubitschek, não tiveram a mesma coragem. Tancredo Neves aderiu ao partido da oposição aos militares, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. O político mineiro nunca foi um opositor ferrenho e radical da postura. Portanto, sempre preferiu uma posição menos radical e mais conciliatória. Com os desgastes dos militares no poder, Tancredo tornou-se um dos políticos mais influentes na luta pela redemocratização. Em 1978 foi eleito senador e em 1982 elegeu-se governador do estado de Minas Gerais, ao derrotar o candidato dos militares, Eliseu Rezende. Tancredo obteve mais de 2,5 milhões de votos e a vitória em um dos maiores colégios eleitorais do Brasil referendou Tancredo para a disputa pela presidência que seria realizada em 1985. Em 1983, surgiu a emenda Dante de Oliveira, que tinha como proposta o retorno do voto direto pela eleição presidencial. Essa proposta incendiou todo o país e deu início à campanha das diretas já. Tancredo participou e apoiou a campanha, mas sua ambição política de ser presidente o levava secretamente a pender para a proposta da eleição indireta em 1985. Ele era favorável a esse tipo de votação, pois na eleição indireta ele seria o candidato ideal, já que a realização de uma transição democrática conciliada era muito mais fácil. Além disso, a eleição de Tancredo para a presidência teria menos oposição por parte dos militares. Na eleição direta, as chances de Tancredo ficavam reduzidas, porque o candidato mais forte para o voto popular seria Ulisses Guimarães. A emenda Dante de Oliveira não foi aprovada e a eleição de 1985 foi decidida pelo voto indireto. Assim, a oposição articulou sua chapa, formada com Tancredo Neves à presidência e José Sarney para vice, para derrotar os militares. A escolha de Sarney foi estratégica e fazia parte de um plano de conquistar os votos dos dissidentes do PDS, o partido dos militares. A estratégia de Tancredo foi perfeita e ele venceu com 480 votos, 300 a mais do que o seu adversário Paulo Maluf. Isso fez de Tancredo Neves presidente do Brasil, com posse marcada para o dia 15 de março de 1985.
A apreensão e expectativa de todo o país por esse acontecimento eram enormes. No decorrer de toda a campanha eleitoral e após esse período ter passado, Tancredo escondeu que estava doente. Durante meses, ele sentia dores fortes no abdômen e lidou com essa situação com tratamentos médicos particulares e com automedicação. Entretanto, o caso do político mineiro necessitava de intervenção cirúrgica, mas Tancredo negou-se a fazer antes da posse porque temia que os militares fossem tirar-lhe da presidência. A ideia era fazer a cirurgia no dia 17 de março, 2 dias depois da posse, mas o mal-estar causado pelas fortes dores abdominais levou Tancredo a ser internado no hospital de base do Distrito Federal na noite do dia 14 de março, ou seja, horas antes da posse. Constatou-se que Tancredo tinha uma infecção avançada e ele passou por cirurgias. Esse atendimento médico que Tancredo recebeu é entendido como questionável e cheio de falhas pelos historiadores. Definiu-se que a posse da presidência seria realizada por José Sarney, algo que foi recebido com indignação, afinal Sarney tinha sido apoiador dos militares durante toda a ditadura militar. A ideia era de que Tancredo reassumisse a presidência quando se recuperasse, mas isso nunca aconteceu. Tancredo passou por 7 cirurgias, ficou semanas internado, primeiro em Brasília, depois em São Paulo, e não resistiu ao seu quadro. O falecimento de Tancredo Neves aconteceu em 21 de abril de 1985. A presidência seguiu nas mãos de José Sarney e todo o processo de redemocratização do Brasil foi conduzido nesse período. A morte de Tancredo foi um grande baque para o Brasil. O corpo de Tancredo Neves foi velado em São Paulo e enterrado em sua cidade natal, São João del Rei.